Boa noite, pessoal. Eu sou José Aparecido Siqueira, conhecido como Professor Siqueira, e eu falo através do canal de Coisas de Cideles. E eu gostaria de comentar com vocês um trecho da minha trajetória de vida. Primeiro, enquanto professor, e segundo, enquanto psicanalista, porque eu sou filiado à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E eu pediria até que quem se interessasse a participar dessa sociedade, que se inscrevam. E se quiserem saber dos vídeos, comentários, mesas redondas, lives, é só entrar no YouTube, digitar lá Sobrapa e vocês vão ver como é que funciona essa sociedade. E trazendo para vocês um pouco da minha trajetória, o que me fez tornar professor, que na minha carreira de estudante, né, eu fiz clássico, ensino médio, naquela época era clássico, depois eu fiz letras modernas e me formei professor de português e inglês, literatura, enfim. O que me fez tornar professor? Não foi apenas o desejo de ensinar, foi a vontade de fazer parte da construção de alguém. Tornar-me professor nasceu da inquietação diante do mundo e da crença de que o conhecimento pode ser ponte, não muro. Foi ao ver os olhos brilhando diante de uma descoberta, ao escutar perguntas que não cabem em livros, ao perceber que ensinar é também aprender. Que entendi, a sala de aula é território de encontros, de afetos e de transformação. Ser professor é apostar no futuro, mesmo quando o presente parece incerto. É acreditar que cada aluno carrega um universo e que o saber só faz sentido quando toca o outro com respeito, escuta e liberdade. Não escolhi ser professor por acaso. Escolhi porque acredito na potência da educação como ato de resistência, cuidado e esperança. Isso enquanto professor. Eu até alinhavaria mais coisas sobre essa profissão, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Outra profissão que eu escolhi, depois de toda essa história enquanto professor, eu teria muito que contar para vocês, né, da minha experiência, vou deixar isso para uma próxima oportunidade, foi ser psicanalista. O que me levou a me tornar psicanalista, né? Não foi uma escolha repentina, foi um chamado silencioso que se revelou aos poucos, entre escutas e inquietações. Sempre me fascinou o que não é dito, o que escapa às palavras, o que se repete sem que se perceba. A dor que se disfarça em riso, o sintoma que insiste, o silêncio que grita. A psicanálise me encontrou quando percebi que entender o outro não é explicar, é escutar com presença, é acolher sem invadir, é sustentar o vazio sem querer preenchê-lo. Tornar-me psicanalista foi aceitar que há profundezas que não se decifram, mas que podem ser habitadas com ética, afeto e escuta.
Hoje, cada encontro clínico é uma travessia, uma aposta na palavra, no desejo, na possibilidade de transformação. Ser psicanalista, portanto, é estar diante do mistério humano com humildade e confiar que, mesmo no caos, há sentido a ser construído. E eu me lembro que quando eu li aquela obra do Memórias de um Sargento de Milícias, eu, retomando um pouco dessa obra, quando eu era estudante, né? Hoje, eu sendo psicanalista, eu trouxe à minha memória essa obra que trata do sujeito em formação, né? Que o Leonardinho, que é o personagem principal dessa obra, né? Ele faz uma presença muito interessante nessa obra, né? E o que eu diria para vocês, né? Porque a psicanálise me provoca, né? A literatura. Aliás, o Lacan, Freud, Bion, sempre ressaltavam essa questão da literatura e a psicanálise, né? Porque eles dialogam, né? A psicanálise dialoga com a literatura. Nós temos várias obras que nos provocam a reflexão psicanalítica. Eu diria para vocês que a psicanálise, ela me faz ver, hoje que eu atuo nessa área, né? Ela me faz ver que o sujeito está sempre em formação, né? E nós percebemos que isso é uma constante, né? Quando você atende o seu paciente, você percebe na escuta, através da fala, né, do paciente, porque ele traz à tona seus conflitos, seus traumas, suas queixas, suas demandas. E eu aproveitei a oportunidade para trazer para vocês essa questão, né, da literatura, para lembrar esse livro que eu li lá na minha época de estudante, e que dá para fazer exatamente uma ponte do comportamento, né, das dinâmicas familiares e pulsionais, da questão da expressão do inconsciente coletivo, né? Então, eu disse há pouco que Freud, Lacan, Bion sempre valorizaram a literatura como campo fértil para compreender o psiquismo humano. Embora Memórias de um Sargento de Milícias não dialogue diretamente com a psicanálise, mas pode ser usado como objeto de análise simbólica, porque nós falamos muito em simbolismo na psicanálise, né? Revelando aspectos da subjetividade, da cultura e da formação do sujeito. Sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a participarem da Sobrapa,
né? Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Venham fazer parte dessa sociedade que vocês ficarão surpresos da riqueza que essa sociedade apresenta para nós, né? É uma forma de aprendizado, é uma forma de nós sabermos como a psicanálise pode ajudar-nos a viver no nosso cotidiano. Então, não se esqueçam. Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, Sobrapa. Só digitar no YouTube e você vai ter noção de como essa sociedade funciona. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.